E aí, Desito? Vou começar com você, hein? Quero que você faça uma análise, tá? Sobre o que você está esperando sobre essa partida, o que você está desenhando sobre esse jogo de amanhã, quartas final, Copa do Brasil, Vasco podendo chegar à semifinal para lutar pelo título da Copa do Brasil desse ano, Desito. Cara, então, pensei muito sobre esse jogo. Já até externei um pouco do que eu penso que vai acontecer. A torcida do Atlético Paranaense, cara, ela escolhe 3 jogos no ano para fazer muita pressão. Lotar a arena deles, fazer um caldeirão que é difícil de jogar lá. Eu acho que um desses jogos será amanhã. Já de antemão, acho que amanhã vai estar lotado e os caras vão fazer uma pressão muito forte. E é o que eu já falei em outras lives. O Atlético vai vir para cima nos primeiros 15 minutos, vai ser aquela pressão, vão tentar fazer. E a gente precisa segurar essa pressão e depois as coisas começam a ficar mais calmas, dá pra gente cozinhar um jogo um pouquinho mais e espetar algum ataque. E talvez até um gol. E se a gente fizer um gol no início, pô, sonho, estaremos no céu. Mas acho que é isso, vai ser uma pressão muito forte no início. Eles vão vir na empolgação da torcida. Como eles estão numa fase não tão boa, né? Principalmente se comparar com outros anos, o Atlético é um time que vem bem nos últimos anos, esse ano está bem abaixo. Eu acho que se as coisas não começarem a andar da forma que eles esperam, de uma forma positiva para eles, nos primeiros minutos, eu acho que a torcida tende a começar a jogar um pouco contra. Pelo menos a pressão vai diminuir e talvez a torcida comece a jogar um pouco contra eles. Isso pode ser muito bom para a gente. Mas tudo depende de como o Vasco vai se portar durante o início. E eu acho que a gente tem que jogar como o Vasco, como um time grande. Não é para jogar lá atrás. Claro que o Atlético tem que vir para cima e a gente precisa aproveitar isso com muita inteligência, mas jogar como o Vasco, jogar como um time que vai lá para se defender, mas também vai lá para atacar e pode a qualquer momento espetar, fazer gol neles. Então é isso. É jogar com a cabeça, principalmente nos 15 primeiros minutos. Jogar com a cabeça, jogar com tranquilidade. A responsabilidade está do lado deles. Quem tem que fazer o placar são eles. A gente já tem o nosso placar. Então o Vasco tem que entrar com isso muito bem fixado em mente. E se a gente conseguir fazer um bom início, a gente já tem um caminho pavimentado aí pro resto do jogo. Então é isso. Foco total, principalmente o Vasco, né, que vem fazendo o primeiro tempo abaixo em várias partidas. Então foco total no primeiro tempo, foco total nos 15 primeiros minutos. Caio, quero ouvir você agora sobre o que você está pensando e mirabolando para essa partida. Eu acho que a gente foi essa data FIFA, o tempo inteiro aí pensando, e a gente acabou mirabolando. O que você está mirabolando para esse jogo, pensando, montando na sua cabeça como é que vai ser esse jogo? Então, Rafa, se tem uma coisa que eu estou fazendo esses dias é pensando nesse jogo. É complicado, cara. Acho que é o que a gente mais faz durante o nosso dia, quase que 24 horas por dia. Quanto mais a gente se aproxima desse jogo, mais difícil fica de dormir. Então, hoje vai ser uma noite longa, provavelmente, pensando nisso. E é o que eu falei no início, assim, o que eu estou mais mentalizando a qualquer momento é a classificação, independente da maneira que seja. Só que é óbvio que existem maneiras e maneiras e a gente tem como tornar isso mais viável dependendo de como o Vasco se comporte dentro de campo. E quando eu falo isso, eu falo querendo excluir a possibilidade do Vasco entrar em campo pensando em não perder. Não dá para entrar em campo com um comportamento covarde de tentar sentar na vantagem e tentar fazer o tempo passar para não sofrer gols, para não perder a vantagem que tem. Eu acho que o Vasco não tem que pensar nisso, principalmente no início do jogo. O Vasco tem que encarar o jogo como se estivesse 0-0, na minha opinião, entrar no jogo para vencer. O Vasco tem que jogar de igual para igual com o Atlético dentro das suas possibilidades, obviamente, se fechando dentro do possível, mas sem deixar de agredir no bom sentido da palavra, tá? Falando do jogo, e de assustar o Atlético Paranaense na parte defensiva deles, né? Não dá para o Vasco tornar o jogo cômodo e confortável para o Atlético Paranaense se acostumar a ficar no campo de ataque. Isso é um erro enorme. O Vasco não pode cometer esse erro.
A gente sabe que o Atlético é muito forte lá na casa deles, né, no tapetinho. Já teve até um comentário aqui do Souza22. Eu acho que o Vasco deveria treinar a semana toda no Society. Até entendo, Souza, mas essa logística é muito complicado e ainda mais falando de possibilidade de lesão, que muitos jogadores têm essa questão, né, esse receio e algumas comissões técnicas também. Mas faz sentido que treinasse uma vez para se adaptar, mas mesmo assim, gramados sintéticos são muito diferentes entre si. Assim, o gramado do estádio Newton Santos, do Allianz Parque e da Arena do Atlético Paranaense, por mais que sejam sintéticos, eles são bem diferentes entre eles três. Então, é claro que ajudaria, mas não é o fundamental. O fundamental é o Vasco se preparar fisicamente, tecnicamente e, principalmente, na minha opinião, mentalmente para esse jogo, que é aquilo que eu falei. O Vasco não pode deixar o Atlético ficar confortável no jogo e começar a gostar do jogo. O jogo tem que ser incômodo para o Atlético Paranaense. Eles vão ficar mais com a bola? Pode ser que sim. Mas mesmo que o Vasco entre primeiramente para se defender, o Vasco precisa ir ao ataque seguidas vezes. O Vasco não pode se acostumar a ficar só no campo de defesa. E aí, quem sabe, o Vasco conseguindo ajustar essa marcação e fazer um gol no primeiro tempo, quem sabe o Vasco não consegue tornar esse jogo um pouco mais tranquilo, porque tranquilo a gente sabe que nunca é, principalmente se tratando de um jogo eliminatório, mas é aquilo que eu falei no início, o foco, a mentalidade desde o início do jogo, desde antes do jogo, a gente também vai falar sobre isso quando for falar dos relacionados, né? O foco tem que ser a classificação. Nós aqui fora de campo e eles, principalmente dentro de campo, temos que estar com isso na cabeça durante todo o tempo. O Vasco vai sair da Liga Arena, classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, e se Deus quiser a gente vai alcançar isso na noite dessa quarta-feira. Muito bom, Caio. Bom, Caio, você tem certeza que a gente vai sair classificado? Sim. Fala que sim, cara. Graças. Bom, só preciso disso aí, não é nada demais não, tá? Enfim, galera, eu não tô legal não, tipo assim, o cara até brincou comigo aqui nos comentários. Falando, tá nervoso? Tá menstruado? Não sei, cara. Não sei se é esse ponto, não. Tá? Mas assim, eu tô bem tenso, sim. Porque eu acho que é uma oportunidade que o Vasco tem de voltar a ser Vasco. O meu Vasco que eu vi, o Vasco que vocês acompanharam num período curto em 2011. Mas eu, como sou de outra geração, como o Caio falou, a gente voltar a ter uma semifinal, né, de Copa do Brasil, em que quando chega na semifinal temos um jogo em cada lado da chave, então tipo assim, o Brasil para ver um jogo num dia, o outro jogo no outro, entendeu? Acho que o Vasco tem totais condições de ganhar de um adversário que nós já derrotamos 2 vezes, tá? O Vasco ganhou do Atlético Paranaense 2 vezes. O Atlético Paranaense está vindo no momento ruim. O Atlético Paranaense está vindo de derrota. O Atlético Paranaense teve a vitória contra o Belgrano e um monte de derrota ao redor. Isso não vai fazer com que o jogo se torne fácil. A gente sabe como é que é o futebol. A pressão vai estar enorme lá na Liga Arena. O Vasco precisa ter muita sabedoria para conseguir ganhar esse jogo. Te falo por quê. Um cenário clássico é o Vasco entrar para tentar segurar o 0-0, ser amassado e tomar um gol lá para os 30 minutos do segundo tempo e a gente ir para os pênaltis. Cenário clássico. O outro cenário clássico é o Vasco conseguir fazer um gol na Liga Arena, mano. Se o Vasco conseguir fazer um gol, a probabilidade do estádio virar e a gente conseguir tomar as rédeas do jogo é muito grande. Tá? Por isso que eu vou querer mostrar aqui depois o campinho para a gente discutir muito qual é o time ideal que o Vasco tem que entrar em campo para conseguir tentar a classificação. Tá? Porque assim, a gente tem muitas dúvidas para a partida de amanhã. Se tem um ponto positivo que eu tenho visto, é assim, o lado de lá não tem assim uma escalação, essa escalação do Vasco vai ser assim. Como o Vasco antigamente tinha. Se o Alisson tivesse bom, todo mundo sabia que seria Adson, David e Verratti. Entendeu? A gente tem a situação do Sforza, que barrou o Matheus Carvalho, mas será que ele volta com o Matheus Carvalho? Ou ele mantém o Sforza? Entendeu? O Puma entrou contra o Atlético Paranaense
apesar de eu achar difícil, ele não vai botar o Puma, mas eu não sei. Não é uma escalação assim que a gente pode falar, ó, o Vasco vai entrar do goleiro até o Verratti dessa forma. Então, assim, a gente vai vir até quebrar a cabeça aqui, mas isso é um lado positivo pra gente. Porque a gente não sabe como é que o Vasco vem. O Vasco vem com o Ryan, o Vasco está fazendo um esforço para trazer o Jean David. Entendeu? Porque a gente tem até informações que ele entrou, não foi isso, Desito? Ele entrou no jogo com o Chile? Entrou hoje aos 15 minutos do segundo tempo. Então, eu acho que o Vasco tem uma possibilidade, amanhã, se for corajoso, de conseguir a classificação nos 90 minutos.